Quem ganha mais deve pagar mais proporcionalmente. Essa é a ideia por trás da tabela do imposto de renda das pessoas físicas no Brasil. E, em tese, ela deveria ser corrigida seguindo a inflação, porque a renda perde valor com o tempo. Sem atualização, o imposto come uma parte maior da renda de quem só teve o salário corrigido e não teve aumento do poder de compra. Nos últimos anos, a tabela até teve ajustes pontuais, mas não é corrigida integralmente desde 1996. E o resultado disso? Quando você não corrige a tabela do imposto de renda, você põe milhões de brasileiros para dentro do imposto de renda. Preste atenção nessa comparação feita pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco. Em 2007, uma pessoa que ganhava exatamente R$ 1.900 na época, pagava R$ 4,18 de imposto de renda por mês, isso na média. Agora, digamos que essa pessoa tenha tido o salário reajustado só pela inflação até 2023. Ao final desse período, o seu salário seria de R$ 6.097 por mês. E, em média, ela pagaria R$ 162 de imposto de renda. Ou seja, se a inflação nesse período foi de 221%, o imposto de renda cresceu muito mais, 3.600%. E é claro que esse desequilíbrio aumenta a pressão política e social por mudanças. O governo apresentou ao Congresso o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Hoje não paga imposto de renda quem ganha até R$ 2.824. Pela proposta do governo, quem ganha até R$ 5.000 por mês ficará livre de imposto de renda. Além disso, o governo propõe diminuir o imposto para quem recebe até R$ 7.000. Pelas contas do governo, 10 milhões de contribuintes vão deixar de pagar imposto de renda. Para compensar a perda de arrecadação que o governo vai ter com essa medida, o Ministério da Fazenda propôs a criação de uma alíquota progressiva de até 10% sobre rendimentos anuais acima de R$ 600 mil. O secretário da Receita reforçou que o projeto não cria nenhum novo imposto. Nós não estamos criando nenhum tributo novo, nós não estamos criando nenhuma sobretaxa. Nós estamos apenas exigindo uma tributação mínima de quem tem alta renda. Nós não vamos cobrar nada mais, nós só vamos verificar se naquele ano ele pagou pelo menos 10% de imposto de renda. Bem vista pela população, a proposta ganhou espaço num Congresso que sofreu uma série de desgastes nas últimas semanas. Mas como é uma pauta popular, todo mundo quer tirar um pouco, uma casquinha dela. Para Hugo Motta, é fundamental, porque é uma pauta positiva. Então, assim, nesse momento que está vindo ali a morte da blindagem, a dosimetria, colocar o imposto de renda, para ele é uma boia de salvação no momento que ele está muito ruim. Sob relatoria do deputado Arthur Lira, um dos líderes do Centrão, o texto foi votado na Câmara nesta quarta-feira. Está encerrada a votação. Sim, 493 votos. Aprovada a subemenda substitutiva. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal com a aprovação unânime desta Casa. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a batalha do imposto de renda. Eu converso com Valdo Cruz, comentarista da Globo News. Depois, falo com a advogada Tatiane Piscitelli, doutora em Direito Tributário pela USP e professora da FGV Direito de São Paulo. Quinta-feira, 2 de outubro. Valdo, em primeiro lugar, como esse texto do imposto de renda chega ao plenário da Câmara dos Deputados sob a relatoria de Arthur Lira? Olha, Natuza, primeiro, é uma das grandes apostas do presidente Lula para a campanha eleitoral do ano que vem. Portanto, unanimidade, 493 votos sim, só o presidente da Câmara, Hugo Motta, não votou. Portanto, dos 497 deputados presentes, 3 não votaram, o presidente Hugo Motta não pode votar, e uma unanimidade, 493-0. Eu acho que isso mostra um pouquinho uma resposta da Câmara dos Deputados à própria sociedade depois da questão
da PEC da blindagem. O governo propôs a isenção parcial até R$ 7.000, Arthur Lira conseguiu colocar até R$ 7.350. E isso, na visão dos parlamentares, pode dar a cara da Câmara dos Deputados. Eles vão conseguir também colher os louros desse projeto tão popular, tão importante. Os deputados, eles não querem deixar apenas com o presidente Lula o protagonismo, os dividendos, para ele capitalizar isso no ano que vem. Todos vão querer dizer o seguinte: não, eu contribuí, eu ajudei a aprovar essa nova faixa de isenção do imposto de renda até 5 mil e uma escadinha ali depois de 5 mil até 7.350, 7.590 reais. Todo mundo vai querer ter o seu dedinho ali aprovado, de preferência votação nominal, com o nome lá para fazer registro, para viralizar, para mostrar o seguinte: é uma bandeira eleitoral do presidente Lula, mas nós não vamos deixar apenas com ele. E Lula vai realmente fazer isso, porque era uma promessa da campanha dele de 2022. E já foi promessa do PT bem de antes, até Bolsonaro também propôs. Lembrando que antes eles propunham isenção até 5 salários mínimos. 5 salários mínimos dá muito mais que 5 mil reais. Então, eles resolveram fazer 5 salários mínimos, 5 mil reais, passa a ideia de que estão cumprindo na totalidade a promessa de campanha. E isso realmente vai ajudar a vitaminar a campanha de Lula, porque, afinal, nessa faixa de renda aí, eu acho que se concentram 40% dos eleitores. Então, é um público estratégico ali para qualquer campanha eleitoral. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância de uma medida como essa para o governo em termos de cumprimento da sua palavra ali na promessa de campanha. Assim como também é compreensível que os parlamentares queiram surfar essa onda ao propor emendas. Eles querem ter a digital numa proposta que é uma proposta que atende 40% da população brasileira. Mas acho que é importante, Valdo, a gente colocar o povo nessa conta. É importante também para o povo, sobretudo para o povo, né? Para além dos dividendos eleitorais, certo? Olha, Natuza, você foi no ponto certo. Realmente, dividendo político, a aprovação dessa proposta trará? Com certeza. Agora, também tem um lado da população, porque você elevar ali a faixa de isenção para R$ 5 mil e escalonados um pouco entre 5 mil e 7.350, 7.590, isso vai beneficiar cerca de 26 milhões de eleitores. Hoje já cerca de 15 milhões já são anistiados, mas vão ter uma anistia ainda maior ainda para agora esse grupo ali que vai atingir 26 milhões de pessoas, ou seja, vão entrar e ingressar mais ali cerca de 10 milhões de pessoas que não vão mais pagar imposto de renda. Significa dinheiro no bolso, né? Dá para você ter ali um 14º salário por conta dessa economia que eles vão fazer no pagamento mensal ali de imposto de renda. Segundo cálculos da equipe econômica, quem recebe esse valor mensal deixará de pagar no ano R$ 4.467 de imposto de renda. A nova regra vai isentar mais 9 milhões e 400 mil pessoas, que se somarão aos mais de 17 milhões e 200 mil contribuintes que já não pagam o imposto. E, além disso, é bom para a economia, porque se mais dinheiro no bolso das pessoas significa mais consumo, maior capacidade de crédito, isso ajuda também a economia a girar. Então, tem um lado político, que é importante para a classe política, mas tem um lado econômico que é bom para o trabalhador e também para o empresariado, porque significa vendas mais aquecidas aí a partir do ano que vem. Lembrando que a prova neste ano começa a vigorar no ano que vem, porque se trata de um imposto. E aí você tem um princípio da anualidade. O que você aprova no ano só entra em vigor no seguinte. Mais claro impossível, Valdo. Queria te perguntar também sobre o clima durante esse período que antecedeu a votação. Como é que estava o clima na Câmara dos Deputados ao longo dos últimos tempos? Ninguém era contra essa proposta, óbvio, né? Ninguém vai querer votar contra algo que beneficie o seu eleitor, né? Mas teve vários movimentos. Primeiro, surgiu um movimento para tentar condicionar a votação dessa proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil para a votação do projeto da anistia, da dosimetria.
Mas sabemos, Natuza, que o Congresso, principalmente a Câmara, não está bem na foto junto com a população. Depois da PEC da blindagem, PEC da bandidagem que eles aprovaram e acabou caindo no Senado, a imagem dos parlamentares, dos deputados, está muito negativa junto ao eleitorado. Imagina você passando essa mensagem. O IR não foi votado hoje porque o Centrão e o PL condicionaram a votação antes do PL da dosimetria. A imagem do Congresso, da Câmara especificamente, porque o Senado está em outra vibe, mas a imagem da Câmara iria ficar muito, mas muito mais desgastada. Então esse primeiro movimento acabou não dando certo, não funcionou. Agora tem um segundo movimento que está presente no dia de hoje, vai estar presente amanhã, quando esse projeto for para o plenário do Senado, que é como você vai compensar essa perda de receita do governo. A alma desse texto foi preservada na Câmara e difícil imaginar que algo diferente, muito extravagante, aconteça no Senado Federal. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senador Renan Calheiros, aquele, Natuza, que acabou aprovando um projeto à sua imagem e semelhança deste que Arthur Lira está relatando, que se relator, que Arthur Lira relatou, já falou, olha, chegando aqui no Senado, a gente vai consertar qualquer coisa que a gente achar que está errada na Câmara, que venha trabalhar para os mais ricos e não para os mais pobres, nós vamos alterar. Então, já tem, Natuza, uma batalha, antes mesmo de o projeto chegar no Senado, já tem uma batalha, e não é só o Renan Calheiros, hein? O pessoal do PSD também, Otto Alencar, Omar Aziz, MDB quase em peso, e outros senadores do PT estão também com a mesma disposição de evitar que a Câmara transforme esse projeto da isenção num populismo fiscal. Valdo, já que você mencionou Renan Calheiros, acho que vale a pena citar para quem nos ouve o fato de Renan Calheiros ter apresentado um projeto alternativo no Senado porque estava achando que Arthur Lira estava demorando demais em colocar o texto para rodar. Demorando também em razão da confusão na Câmara e da demora do presidente da Câmara, Hugo Motta, em pautar. Uma disputa regional e o projeto apresentado pelo senador Renan Calheiros com base num projeto do senador Eduardo Braga já foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e já foi enviado para a Câmara. Então, se já tem um projeto na Câmara aprovado com as compensações para a perda de receitas do governo, de acordo com o que foi enviado pela equipe econômica, então está tudo pronto lá. Por isso o Renan Calheiros disse, olha, eles mudando lá, nós vamos resgatar tudo aqui no Senado. E depois a Câmara que se vire quando o projeto retornar para a votação para os deputados. Então tem essa guerra ali. Valdo, eu queria mapear contigo que tipo de emenda foi apresentada ao texto da proposta do imposto de renda que pode alterar completamente o propósito da legislação. Olha, Natuza, a proposta que mais ali chamou a atenção foi subir ali a faixa de isenção de 5 mil para 8 mil, 10 mil reais, defendida principalmente pela oposição, dizendo, olha, se é 5 mil, vamos passar para 10 mil reais. Só que quem está defendendo isso diz o seguinte, olha, compensação, o que é compensação? Quando o governo aumenta a faixa de isenção, ele deixa de arrecadar, né? Porque estava cobrando deste contribuinte, vai deixar de cobrar do IR deste contribuinte que ganha até 5 mil, e aí você abre um buraco nas contas públicas. Hoje, calculado em 26 bilhões, nessa casa de 26 bilhões. Se você sobe para 10 mil, essa conta vai para mais de 50 bilhões de reais. De onde sai esse dinheiro, né? Você não sabe, né? E a oposição está querendo saber, só quer fazer o populismo fiscal, quer aprovar essa proposta de isenção até 10 mil, a população vai ser legal, maravilha, mas só que você tem que ter responsabilidade fiscal. É meio difícil dizer isso, né? Porque, mas eu prefiro, todo mundo prefere, uma isenção até 10 mil reais, mas cabe nas contas do governo, principalmente um governo que resiste a corte, é fato. A oposição está dizendo, mas pode cortar gasto. Sim, pode cortar gasto, mas onde, né? Para cortar gasto, você tem que ter uma reforma administrativa, você tem que ter uma reforma da Previdência, você tem que cortar gastos tributários, e isso depende principalmente da aprovação do
Congresso. Então, fica fácil para a oposição dizer, vamos aumentar a faixa de isenção, mas não aprova de onde sai o dinheiro. E isso acaba criando uma grande dificuldade aí para as contas públicas brasileiras. Essa é uma emenda que eu chamo de emenda ali do populismo fiscal. É legal, é bonita, mas é inviável, a não ser que o Congresso resolva aprovar até o final do ano uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, corte de gastos tributários. Vai aprovar? Claro que não. Então você não pode aprovar uma medida dessas sem a sua cobertura fiscal ali garantida. Até R$5.000, como está o projeto do governo, tem as compensações. Pelo projeto, o governo vai deixar de arrecadar quase 26 bilhões de reais por ano. Para compensar essa perda de receita, uma obrigação por lei, o projeto criou uma alíquota mínima para quem tem renda acima de R$50 mil por mês ou R$600 mil por ano. Esse cálculo considera salário, recebimento de aluguéis, dividendos e outros rendimentos. A alíquota é progressiva, sobe à medida que os ganhos aumentam. Quem ganha R$750 mil por ano, por exemplo, terá de pagar pelo menos 2,5% de imposto sobre esse valor. A alíquota pode chegar a 10% para quem recebe anualmente R$1.200.000 ou mais. Essa medida pode atingir 141 mil pessoas. Quem tem como única fonte de renda o salário não vai ser afetado, porque já desconta no contra-cheque a alíquota de 27,5%. Agora, tem outra emenda, Natuza, muito importante, mas que o governo olha com... não tem coragem de dizer que é contra, mas qual que é? É você prever, estabelecer que a partir de agora a correção da tabela do imposto de renda passa a ser obrigatória pela inflação a cada ano. Ou seja, todo ano você tem a correção da tabela de imposto de renda. Vários governos, o governo Bolsonaro não corrigiu em ano nenhum, né? Em nenhum ano corrigiu. Isso significa o quê? Quando o salário aumenta e a tabela de imposto de renda não é corrigida, funciona como uma cobrança disfarçada de aumento de imposto, né? No final, você está ganhando mais, mas está pagando mais tributo, porque não corrigiu a tabela de imposto de renda. Então você paga mais imposto para o governo federal. Lá no Senado, o líder do governo, Jacques Wagner, deu entrevista para o Estúdio I dizendo que concorda com essa proposta. Faltou ouvir a equipe econômica, Natuza, que não tem coragem de dizer que é contra, mas diz que essa possibilidade acaba gerando ali desconfianças no mercado financeiro. O fato é que o PT costuma corrigir a tabela do imposto de renda. Então, Lula teria ali um ganho dizer que sou a favor. Agora, uma projeção para frente. Se, ao final da tramitação total, Câmara e Senado, o projeto passar acima de R$5.000 ou colocando penduricalhos para beneficiar setores que hoje já têm, setores da economia brasileira que hoje já têm dinheiro, qual é o efeito disso para as contas públicas, Valdo? Pode gerar um buraco nas contas públicas, né? Porque se você tem uma isenção maior do que os 5 mil e aquela escalonada entre 5 mil e 7.350 ou 7.590, a perda de receita do governo vai ser maior. E se você não tiver essa cobertura, eles vão estar jogando a batata quente para o governo, corte de gastos. Onde o governo vai cortar? Não sabemos, porque hoje há uma resistência dentro do Palácio Planalto em fazer cortes. E do Congresso também, diga-se de passagem, né? Para quem tem aquela montanha de dinheiro de emenda. É nisso que eu ia falar, exatamente. O Congresso também poderia dar sua ajuda, mas ele só quer o lado do bônus, Natuza, só quer o lado do... fazer o papel do bonzinho, né? Até o Arthur Lira disse isso de forma até muito responsável. Só, gente, tem a proposta do lado bom do projeto, que é a isenção de quem paga de quem ganha até R$5.000. Mas isso tem um custo, e o custo vai ter que cair sobre alguns setores. E a gente tem de entender que essa é a realidade. Quem paga menos vai ter de pagar mais. Quem paga mais vai pagar menos. É uma justiça tributária nesse caso. Só que, como a gente está discutindo isso no ano pré-eleitoral, óbvio que a oposição vai tentar desgastar o governo. Como pode desgastar o governo? Jogando essa batata quente. Aprova algo acima da realidade, né? E faz com que o governo tenha de se virar
para cortar gastos. Se o governo não conseguir cortar gastos, como fica? Você pode gerar ali um impasse. Mas eu acho que, neste momento, o pessoal ali do Centrão, ali, principalmente Arthur Lira, está muito imbuído em votar algo na linha do seu relatório. E assim também o Senado deve votar. Talvez não seja exatamente como o governo queira, mas se cobrir a conta, tudo resolvido. Mas se a conta não for coberta, aí realmente o governo fica com uma batata quente nas mãos. Valdo Cruz, muito obrigada por ter topado se afastar rapidamente dessa cobertura para conversar com a gente aqui no assunto. Obrigado, Natuza. Participar do assunto aqui é uma honra. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Tatiane Psitelli. Tatiane, a gente abriu o episódio citando um estudo que mostra uma disparidade bem grande. Proporcionalmente, desde 2009, as pessoas de alta renda pagam menos imposto de renda do que as pessoas de classe média. Queria entender como a gente chegou a esse desbalanço. Bem, é um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a tabela do imposto de renda, ela está, das pessoas físicas, né? Ela está muito defasada. Há muito tempo ela não sofre uma correção de acordo com a inflação. E, ao mesmo tempo, as pessoas que acumulam mais riquezas, eles obtêm grande parte do rendimento do capital, que tem uma tributação diferenciada e uma tributação favorecida. Então, na prática, o que a gente tem? As pessoas com renda média ou renda baixa, pior ainda, elas seguem sendo submetidas a essa tabela do imposto de renda que não sofre correção, e, portanto, né, o valor ele vai ficando defasado, né, o que era equivalente a R$ 3.500 há 5, 7 anos, não é o que equivale a R$ 3.500 hoje, e, portanto, você tem uma tributação maior sobre a renda dessa pessoa, ao mesmo tempo em que aqueles que recebem remuneração proveniente do capital, essas pessoas seguem isentas do pagamento do imposto de renda, em grande parte em razão da isenção na tributação dos lucros e dividendos da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, em razão deste conjunto de fatores, a gente tem essa discrepância ao longo do tempo. Tá, e aí eu queria entender mais um ponto com você. O nosso imposto de renda ele foi pensado para ser progressivo, ou seja, cobrar mais de quem ganha mais. Em que momento da história isso mudou? O imposto de renda, ele deve ser progressivo, na verdade, é uma determinação constitucional, né? Então, não decorre só da lei, de como ele foi estruturado, mas a Constituição diz que ele deve ser progressivo porque isso é uma medida de justiça. Então, quem ganha mais tem que pagar mais e, portanto, tem que contribuir mais com as despesas do Estado, para que o Estado possa prover serviços públicos. O que acontece é que, com a ausência de tributação dos dividendos, né, na pessoa física, nessa distribuição para a pessoa física, e essa ausência de tributação ela ocorre em 1995, o que a gente tem é que as pessoas que estão nos estratos superiores de renda, elas deixam de ser tributadas na pessoa física. Isso faz com que o imposto de renda, em vez de ser progressivo, ele se torne regressivo, porque quem ganha mais acaba pagando menos, proporcionalmente, né, em comparação com as pessoas que têm os seus rendimentos provenientes do trabalho. Então, o seletista, aquele que recebe na folha, ele já tem a tabela do imposto de renda que incide sobre o valor da sua remuneração. Sendo esta tabela não atualizada, a tributação ela fica maior ainda, ela fica mais pesada ainda proporcionalmente. Bom, a proposta que o governo apresentou para o Congresso foi de uma isenção para quem ganha até R$ 5.000 para procurar corrigir pelo menos parte das distorções. A gente sabe que nem toda ela será revisada. Na sua avaliação, olhando para o projeto, ele ataca os problemas que devem ser atacados ou tem coisa que ficou de fora? Mais ou menos. O projeto, eu enxergo o projeto como o que deu, na verdade, né? Porque é importante que a gente saiba que a correção da tabela do imposto de renda, né? Que esse acho que é um grande ponto de relevância, a correção da tabela sobre a qual se calcula o imposto de renda das pessoas físicas, especialmente daquelas no mercado formal, então as seletistas, como eu mencionei, essa correção, ela gera um gasto tributário, ela tem um impacto orçamentário, e esse impacto orçamentário, ele precisa ser pago.
O governo não tem como corrigir a tabela da forma como ela deveria ser corrigida, né, de acordo com a inflação. Então, o ideal seria que a tabela do imposto de renda fosse corrigida para que, então, pessoas que ganham até R$5.000 ou, eventualmente, que ganham até R$6.000, né, acho que o estudo do Sindifisco fala em R$6.000, não sofressem nenhum tipo de tributação, porque isso seria o adequado para fins de recomposição daqueles valores que estão na tabela do imposto de renda. Só que isso geraria um custo financeiro muito grande e, havendo custo financeiro, o governo precisa pensar numa medida de compensação, ele precisa pensar em outras formas, né, para compensar essa perda de receita e, portanto, precisa determinar quem vai pagar essa conta. Então, a saída do governo foi: vamos melhorar a situação tributária para as pessoas que ganham até R$5.000, melhorar muito, porque essas pessoas vão deixar de pagar o imposto de renda, e para as pessoas que ganham, agora com essa modificação que foi feita na Câmara, né, até R$7.350, que também vai ter uma redução considerável. Para quem ganha mais do que isso, digamos, a pessoa que ganha R$8.000, que não é um super rico, evidentemente, a despeito, né, de ser uma renda média muito maior do que a renda do brasileiro, essa pessoa, ela segue com a tabela antiga do imposto de renda. Então, ela segue com a tributação defasada e regressiva em relação a ela. Por isso se está dizendo muito que quem vai continuar onerado se esse projeto passar vai ser a classe média, né? Porque para a classe média não vai ter nenhum alívio na medida em que a tabela do imposto de renda padrão segue aplicável para a classe média. De outro lado, vem o governo e fala: bom, então quem tem que pagar essa conta, que é a conta que dá, né? Então eu vou dar um pouco de benefício, eu vou conceder algum alívio para uma camada muito grande da população, o que é muito justo e adequado. E aí o governo estabelece, então, um patamar a partir do qual a pessoa é considerada super rica, e isso se refere a rendimentos superiores a R$600.000 no ano, excluídas algumas hipóteses, como indenização, alguma hipótese de herança, ganho de capital de imóvel, alguma coisa assim. É um modelo interessante, porque e aí é interessante notar que essa tributação, ela vai aumentar linearmente de acordo com o aumento do rendimento dos super ricos, então não é que todo mundo vai ser tributado em 10%, quem está acima dos 600 mil, né? Você pode ter uma tributação que vai ser também escalonada, mas é importante notar que, talvez, num futuro breve, a gente tenha a mesma discussão que a gente tem em relação à tabela do imposto de renda, de estar defasada, de precisar ser atualizada, talvez a gente tenha também em relação a esse limite. Por último, como é que você define esse conceito que a gente da imprensa tem reproduzido tanto na esteira dessa votação, que é justiça tributária? Você avalia que com a aprovação desse projeto a gente se aproxima desse conceito, ou nem esse projeto é suficiente para nos aproximar dele? Veja, o projeto não é o ideal. Como eu mencionei, na minha concepção, o ideal seria a correção da tabela do imposto de renda, ponto, né? Sem essa nova forma de tributação das pessoas que ganham até R$7.350. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é melhor do que a situação que a gente tem hoje em termos de justiça tributária. O que é importante dizer, né? Por que a gente paga os tributos, né? Por que os tributos são recolhidos pelo Estado? Em primeiro lugar, eu, como cidadã, estou sujeita a pagamento de tributos porque eu manifesto uma capacidade de contribuir com as despesas públicas e, portanto, eu manifesto algum tipo de riqueza. E justamente em razão da manifestação dessa riqueza é que o Estado vem e fala: então, você colabora um pouquinho aqui para que a gente tenha segurança pública, para que a gente tenha escola, saúde e assim por diante. Acontece que a forma como o Estado obtém essas receitas, ela não pode ser uma forma distante do nosso modelo de Estado. E qual é o nosso modelo de Estado? O nosso modelo de Estado é um Estado social e democrático de direito em que impera a justiça distributiva. Então, está lá no artigo 3º da Constituição, entre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E a tributação passa por essa justiça. Não faz sentido que eu arrecade para prestar serviços públicos, mas arrecade mais pesadamente da população de baixa renda. Essa arrecadação, ela deve ser proporcional à manifestação de riqueza e, portanto, ela deve observar esse critério de justiça distributiva, de modo que os ônus e bônus da tributação promovam maior igualdade e não menos.
Tatiane, muito obrigada por sua participação aqui. Seja sempre bem-vinda no assunto. Imagina, um prazer. Muito obrigada. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuzaneri, fico por aqui. Até o próximo assunto.